Então, muito boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso ESD, né? Ao estudo sistematizado da doutrina espírita, e dando continuidade ao livro 2 do Evangelho Redivivo, e hoje nós vamos estar estudando o tema 50. Mas antes, eu vou estar compartilhando aqui a nossa tela para que a Elisa possa ler a nossa mensagem inicial e depois o Alvinho vai fazer a prece inicial. Então, conforme foi falado, Evangelho Redivivo, livro 2, tema 50, o advento próximo do reino dos céus, a parte narrativa 2, que esse livro é o Evangelho interpretado segundo Mateus, mas já está no capítulo 20, versículo de 1 a 34. Então, vamos lá. Elisa. Do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, item 57, perante Jesus. E tudo quanto fizestes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 23. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto, desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atitudes na terra, encontraria sempre, no santuário interior, vastos horizontes para ilações de valor infinito. Para quem trabalhou no céu? A quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia? Não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo o que representa esforço da criatura foi realização de si mesmo, no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e e não a nós outros. Legisladores e governados passam no tempo com a bagagem que lhes é própria, e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço da evolução e do aprimoramento. Administração e obediência, responsabilidades de traçar e seguir, são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno é a oportunidade santa. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Emmanuel. Mais uma noite de doutrina espírita. Eu peço ao Senhor Pai que proteja a todos nós, como a facilitador Geórgia e a conduzir o sistema. Que Deus abençoe a todos e assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Elisa. Muito obrigada, Alvinho. E vamos, então,
dar início ao nosso estudo, e essa mensagem inicial, ela já nos dá uma ideia da questão do trabalho e do serviço, né? Que o nosso tema 50 tem muito a ver com isso, né? Já fizemos a oração, então, só um minutinho, deixa eu tirar vocês aqui, que está me atrapalhando. Isso, deixa eu ver uma coisa, espera aí. Tá voltando, só um minuto. Senhor, Só um minuto. está o tema 49. Vamos. Não, mas é porque eu vou fazer uma rápida, não é rápida, 2 slidezinhos só para a gente, né, falar sobre, é isso mesmo, é esse aqui. Não está obedecendo aqui, só um minuto. Só um minuto, gente. Deixa eu só colocar aqui. Vamos ver se agora vai. Vamos ver se agora vai. O problema, acabou a luz, aí agora está dando problema em tudo aqui. Bom, chegou aí, né? Nós, anteriormente, foi falado aí no tema 48, um pouquinho da revisão. Falando, então, na Bíblia de Jerusalém, vem que o capítulo 18 de Mateus está dividido num conjunto de 7 assuntos. Quem fez lá o tema 48 explicou sobre isso, tá? Que recebeu o nome, esses 7 assuntos, recebeu o nome genérico, né, foi chamado comumente de discurso eclesiástico. Eclesiástico tem a ver com igreja. Então, esse discurso eclesiástico foi assim designado para precisar o início do movimento da igreja cristã. Isso que foi tratado lá no tema 48. Aí agora a gente tem o tema, eu não sei porque não está passando. O tema 49 já fala, né, quem deu aula aí do tema 49, já fala do advento próximo do reino dos céus, a parte narrativa 1. Então, o que é essa parte narrativa 1? Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte, que advento significa chegada, aparecimento, vinda. Ou seja, essa palavra advento, onde está aqui o advento próximo do reino dos céus, está nos mostrando que Jesus anuncia que o reino dos céus é um acontecimento que se aproxima. E aí nós tivemos nessa parte narrativa 1, após o tema 48, onde foi falado do discurso eclesiástico. Então, após o discurso eclesiástico, que foi estudado no capítulo 18 do livro de Mateus, Jesus deixa a Galileia e parte para a Judéia, no Além-Jordão, para dar continuidade ao seu ministério. Então, o atual registro do evangelista no capítulo 9, 19, que é o do tema 49, vai abranger 6 assuntos interrelacionados de acordo com a Bíblia de Jerusalém. O que trouxe para a gente lá no tema 49? Perguntas sobre o divórcio, a continência voluntária, Jesus e as crianças, o moço rico, o perigo das riquezas, a recompensa prometida pelo desprendimento das coisas materiais. Então, isso foi o que foi discutido nos temas 48 e 49, entendendo que o tema 49, que é o advento próximo do reino dos céus, traz a parte narrativa 1, que está em Mateus 19.
agora eu vou trazer a parte narrativa 2, que já é Mateus, capítulo 20. E os versículos que vamos estudar dentro desse capítulo 20 referem-se aos versículos 1 a 34, onde nós temos a parábola dos trabalhadores enviados à vinha, terceiro anúncio da paixão, pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, e os chefes devem servir, e os 2 cegos de Jericó. Então, né, ainda nesse assunto, o advento próximo do reino dos céus, onde Jesus anuncia, né, a chegada do reino dos céus, a parte narrativa 2, Jesus traz, né, Mateus traz para a gente Jesus tratando desses assuntos, né, dos trabalhadores enviados à vinha, terceiro anúncio da paixão, e cada um, é claro, pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, e como sempre, nas passagens evangélicas, Jesus sempre ensinando, nos ensinando as lições. Então, vamos começar. Nesta primeira parte aí da narrativa, né, que Jesus, através de belas parábolas e situações cotidianas, como sempre que ele utilizava, ele fala à multidão do advento próximo do reino de Deus, iniciando todo esse, vamos dizer assim, iniciando esse discurso dele, a explicação através da parábola dos trabalhadores da vinha, e depois vai chegando, prosseguindo para o terceiro anúncio da paixão e, posteriormente, aqueles outros 3 assuntos, dos filhos de Zebedeu, os chefes e dos cegos de Jericó. Então, nós temos aí a parábola dos trabalhadores enviados à vinha, que inicia o capítulo 20 de Mateus, versículo 1 a 16. Então, vamos lá. Começa assim: porque o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Aqui não é uma pergunta. Jesus começa fazendo uma afirmação. Ele está afirmando, porque o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois, então ele estava comparando ali o reino dos céus a um pai de família que saiu para contratar os trabalhadores. Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha, tornando a sair pela hora terceira. Aí, fazendo uma rápida revisão, se eu não me engano, foi a Miriam ou a Márcia, não me lembro, que explicou sobre a questão dessa hora terceira, como que eles dividiam a hora. Quando se fala aí hora terceira, está se falando 9 horas da manhã. Tornando a sair pela hora terceira, viu os outros que estavam na praça desocupados e disse-lhes: ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Eles foram. Tornando a sair pela hora sexta, a hora sexta já se referia ao meio-dia, e pela hora nona, que já se referia às 15 horas, ou seja, às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo pela hora 1/10, a hora 1/10, nos escritos da Bíblia, já se refere às 5 horas da tarde, às 17 horas. Saindo pela hora. Então, olha só, ele, né, primeiro contratou lá os trabalhadores, depois ele saiu às 3 horas, chamou, depois ele saiu meio-dia, chamou, depois ele saiu 3 horas da tarde, chamou mais trabalhadores, e, por fim, às 5 horas, ele, faltando 1 hora para encerrar, né, porque às 6 horas encerraria o turno, encerraria o dia, ele saiu ainda para chamar, né? E ainda encontrou nessas 17 horas, ou seja, nessa 1/10 hora, às 17 horas, encontrou outros que lá estavam e ainda disse-lhes:
por que ficais aí o dia inteiro desocupados? E quem estava lá respondeu: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes então o pai de família: ide também vós para a vinha. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Tudo bem. Essa é a passagem do Evangelho. Continuando ainda, que vai até o versículo 16. Vindo os da hora 1/10, que foram os últimos que chegaram, ele não mandou lá, começando dos últimos para os primeiros. Então chegaram aqueles que chegaram às 17 horas para trabalhar, e vindos da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, pensaram, primeiros que chegaram logo assim que foram contratados, lá no início do capítulo 20, pensaram que receberiam mais, mas receberam 1 denário cada um também eles. Cada um também recebeu 1 denário. Ao receber, murmuraram contra o pai de família, dizendo: estes últimos fizeram 1 hora só. Lembra que eu falei para vocês? Foram de 1/10 hora, que era às 17 horas, e terminaria o turno às 18 horas. Então, estes últimos fizeram 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor do sol. Ele, então, disse a um deles, ou seja, o pai lá de família, o dono da vinha: amigo, não fui injusto contigo. Não combinaste 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que a ti. Não tenho o direito de fazer. Ele perguntou depois para eles: eu não tenho o direito de fazer o que eu quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Bom, eis aí a passagem e nos dá, né, muitas reflexões. Porque se a gente analisar essa passagem, tirando o Cristo do cenário, a gente vai analisar com, vamos dizer assim, com o nosso conhecimento, com a consciência que nós temos, e com certeza, eu não sei se aqui alguém pensaria diferente, mas com certeza nós não acharíamos certo o que esse dono, esse pai de família, dono da vinha, fez. Eu, pelo menos, fiquei pensando com os meus botões, né? Fiquei analisando com o meu olhar, e eu falei, poxa, aqueles que começaram cedo lá, começaram a trabalhar desde cedo, receberam a mesma coisa daqueles que chegaram na última hora e realizaram o trabalho e foram pagos do mesmo jeito. Se a gente analisar, né, pelo nosso conhecimento, ou seja, pela nossa vivência, pelo nosso, vamos dizer assim, a nossa relação com o trabalho que nós temos hoje, encarnados, nesse momento em que a gente vive, com a nossa relação dessa questão de horas trabalhadas, com certeza nós não gostaríamos de estar no lugar das primeiras horas. Vamos fazer uma comparação? Era como se, por exemplo, eu contratasse uma pessoa para limpar minha casa e ela chegasse às 6 horas da manhã e começasse a limpar minha casa, e eu contratasse uma e o serviço era até às 6 da noite, né? Às 18. E eu contratasse uma, chegando aqui na minha casa às 17 horas, para fazer mais um pouco do serviço e pagasse a mesma coisa para as duas. Com certeza que chegou às 6 horas da manhã, não iria gostar disso. Mas acontece que essa parábola, dita, contada, né, por Jesus, ela tinha um cunho de educação moral, né? Ela tinha não, porque ela é atemporal. Então, ela tem um cunho de uma educação moral.
uma educação não para a questão material, mas para o nosso entendimento do que é realizar um trabalho, de que o que é servir a Deus. Então, a gente tem que, agora, nesse momento, não mais pensar como cada um de nós pensaria mediante o que aconteceu. A gente tem que pensar, entender o que Jesus quis dizer com isso. Então, aqui um pouco só de conhecimento, que diz assim: na Palestina, a uva amadurecia em fins de setembro, e imediatamente depois vinham as chuvas. Se não se fizer a colheita antes das chuvas, arruína-se, ou seja, se perde, né? A praça era uma espécie de bolsa de trabalho. Os homens foram à praça muito cedo com suas ferramentas e esperavam até que viesse alguém a contratá-los. Eram a classe mais baixa de trabalhadores e sua vida era de uma precariedade desesperadora. Aí a gente já começa a entender o objetivo de Jesus contar esta parábola que ele estava querendo ensinar. O pagamento era menos de 1 centavo de dólar. E se não trabalhavam um dia, seus filhos ficavam sem comer, porque ninguém podia economizar muito desse salário. As horas que aparecem na parábola são as horas normais dos judeus, aquilo que eu havia falado, né? Nona hora, sexta hora, terceira hora, enfim. Terceira hora, sexta hora, depois aquela 1ª hora. O dia judeu começava com a saída do sol, que era às 6 da manhã, e as horas se contavam deste momento até às 6 da tarde, quando começava oficialmente o próximo dia. Então, o dia começava às 6 da manhã e às 6 da tarde começava-se oficialmente o outro dia. Então, um pouco de curiosidade aqui para a gente, né? E aí, a gente chega nessa questão. Nem todos trabalharam a mesma quantidade de horas, mas todos receberam o mesmo pagamento. Qual mensagem Jesus deixou neste quesito? Vamos aos ensinamentos. Aqui, nós encontramos 2 ensinos. Lá no Evangelho Redivivo, a equipe, né, que fez o estudo trouxe para a gente. Encontramos 2 ensinos. Primeiro, ensino: todo serviço tem o mesmo valor para Deus. O que importa não é a quantidade de serviço, mas o amor com que se oferece nele. Então, presta atenção. A gente tem que entender também o que era a parábola, que Jesus contava a parábola utilizando-se de elementos do cotidiano, utilizando-se de uma alegoria para levar um ensinamento ao povo que não tinha condições de entender o que hoje nós temos, né? Que já foi apresentado para nós. Então, dali já começa. Qual a mensagem que Jesus quis deixar com essa dos trabalhadores da vinha? Todo serviço tem o mesmo valor para Deus. Então, o que importa não é a quantidade de serviço, mas o amor com que se oferece nele. Tudo o que Deus nos dá, dá de graça. O que Deus nos dá, brota da bondade de seu coração. O que Deus nos dá não é pagamento, e sim um dom. Não é uma recompensa, e sim uma graça. E tirando, né, esses 2 ensinos, que o serviço tem o mesmo valor para Deus, não importando o quanto se trabalhou, e que tudo que ele nos dá de graça, então não é um pagamento, não é uma recompensa, é uma graça de Deus. Nós temos os servos desta parábola divididos também em 2 classes. Os primeiros foram aqueles que foram contratados, trabalhavam por um salário. Eles foram contratados para aquela finalidade. Vocês querem trabalhar? Vou pagar 1 denário. Reparem que, após essa primeira
né, a conversa do pai de família, segundo Jesus traz na parábola. Com esses que foram oficialmente contratados, os demais não se falou em pagamento em nenhuma forma de contrato. Os que foram contratados mais tarde, não se menciona nenhum acordo ou compromisso. Tudo que procuravam era ter a oportunidade de trabalhar e deixavam a recompensa nas mãos do Senhor. Aí a gente já começa a entender um pouquinho. Os primeiros foram realmente contratados por um salário. Os demais não teve nenhum acordo, não sabiam quanto iam ganhar, eles só queriam a oportunidade de trabalhar. E que a recompensa pelo trabalho estava nas mãos do Senhor, não do Senhor Deus, porque aí está até com letra minúscula, do Senhor que contratou. A diferença é fundamental. Não se pode dizer que um homem é cristão se a sua primeira preocupação for o pagamento. Então, olha aí, como é que já começa a colocar para a gente o ensinamento de Jesus, né? Ao contrário do que a gente, inicialmente, ao ouvir, ler essa passagem, o que a gente imagina. Não tenho eu o direito de fazer dos meus bens o uso que eu quero? Foi a colocação do pai lá, de família, o dono da vinha. Ter merecimento, ter direito à recompensa, é ser credor de um Deus devedor. Deus não nos deve nada. Entendeu? Então, a questão do merecimento, o direito à recompensa, nos coloca como credor de um Deus que está nos devendo. E Deus nos deve alguma coisa? Não, nós é que devemos, né? E muito. Em vez do tal merecimento, vamos usar a palavra recebimento do transbordamento da plenitude divina. Ao invés de usar mereço eu tenho merecimento mais do que o outro, então vamos usar a palavra transbordamento da plenitude divina. Sendo Deus a infinita plenitude, ele naturalmente transborda a sua plenitude para todos os lados. E quem está em condições de abertura ou receptividade vai receber desse transbordamento. E receberá na medida da sua receptividade. Ficou bem claro aqui para a gente? Deus, né, oferece a gente, naturalmente, a gente é agraciado com a plenitude de Deus. E isso vai estar de acordo com o quê? Com a minha receptividade para receber esse transbordamento dessa plenitude de Deus. Quanto mais aberto eu estiver, mais receptivo eu me tornarei. Receberá de graça essa graça divina. É o homem que determina a medida da sua receptividade. A natureza toda recebe automaticamente esse transbordamento dessa plenitude divina e recebe inconscientemente a natureza. Está dizendo a natureza que nos cerca, que nos rodeia, né? Essa natureza vai recebendo automaticamente esse transbordamento dessa plenitude de Deus. E não tem consciência disso, ela recebe, a natureza recebe esse transbordamento inconscientemente, sem poder obstruir nem alargar os seus canais. Então, a natureza não tem como bloquear esse transbordamento, nem muito menos ampliar essa receptividade. A natureza, mas o homem, dotado de certo livre-arbítrio, tem a possibilidade de abrir e alargar, ou então fechar ou estreitar esses canais para receber essa plenitude divina. Nenhum dos trabalhadores da vinha foi pago.
Todos receberam de graça o seu denário e receberam de acordo com a sua receptividade, que era máxima nos que nada reclamaram e mínima nos que reclamaram. Está lá nesse livro, Sabedoria das Palavras. Essa, vamos dizer assim, essa reflexão sobre essa passagem. E ainda continuando a falar dessa passagem. O pai de família é Deus. Agora já trazendo, né, para um campo maior, saindo da parábola, mas utilizando os elementos da parábola para nos colocar nessa situação da vinha para o trabalho, nós encarnados, a humanidade, enfim. Então aqui, né, Rodolfo Caligares, em Parábolas Evangélicas, traz para a gente. O pai de família é Deus. A vinha somos nós, a humanidade. E o trabalho, a aquisição de virtudes que devem enobrecer nossas almas. Bem claro, né? Aquilo que a gente fala. Português é uma língua bem complicadinha. Se você não lê com as pausas exatamente necessárias, você não entende a frase. Então, tá lá, o pai de família é Deus. Então, a pausa, ponto e vírgula. A vinha somos nós. Quem? A humanidade. Outro ponto e vírgula. E o trabalho vai nos permitir o quê? A aquisição das virtudes que devem enobrecer nossas almas. Então, para realizar esse desiderato, ou seja, essa função, esse trabalho, uns precisam de menos tempo, outros de mais, conforme o quê? Cumpram bem ou mal os seus deveres. Então, para a gente poder adquirir as virtudes que vão enobrecer as nossas almas, uns precisam de mais tempo, outros de menos, de acordo com cumprir ou não os deveres que temos que cumprir. O prêmio, entretanto, é um só. Qual é o prêmio alcançado com isso? Está aí, ó. A alegria, o gozo espiritual decorrente da própria evolução alcançada. Né? Segundo Caibar Schutel, as condições essenciais para os trabalhadores, para se tornar um trabalhador da vinha, quais são? A constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço, que fazem no trabalho que assumiram. Os bons trabalhadores se distinguem por esses característicos. Então, para ser um bom trabalhador da vinha, para trabalhar bem na vinha, cujo pai da nossa família é Deus, o que nós precisamos ter como característica? Constância, o desinteresse, a boa vontade em fazer, o esforço. Então, ter aquela, né, aquela vontade de trabalhar, fazendo aquilo com amor, nos esforçando cada vez mais, estar sempre, né, naquele mesmo passo andando para a frente, a constância do nosso trabalho, da nossa persistência, é que nos distinguem como os bons trabalhadores dessa vida. As horas, deixa eu tirar da frente aqui. As horas de contratação dos trabalhadores equivalem às diferentes convocações de Deus aos seus filhos para o cultivo de virtudes. Então, olha o que nessa parábola representa cada hora daquela que foi citada. Equivalem às diferentes convocações de Deus a cada um de nós para cultivar as virtudes. Uns começam mais cedo a cuidar dos seus espíritos para o bem, outros começam mais tarde. E, no entanto, para os bons trabalhadores, o salário é o mesmo. Não importa a hora em que iniciaram o trabalho de se regenerarem.
Entenderam, então, por que que a parábola ela não deve ser entendida apenas daquela forma que se apresenta? Ela tem que ser entendida como uma figura, uma alegoria, para que tenha um ensinamento. Se a gente olhar a parábola ao pé da letra, simplesmente no sentido literal do que está escrito, a gente se perde, achando que está sendo injusto. Mas aqui tem as explicações do porquê que Jesus nos trouxe a parábola daquela maneira. Deu as horas diferentes em que somos chamados para a gente cultivar as virtudes, evoluir, e cada um tem o seu tempo de começar, mas não importa, quando a gente inicia esse trabalho, não importa uns mais cedo, outros mais tarde, mas aquele que se torna um bom trabalhador vai receber o mesmo salário, porque entrou no trabalho de se regenerar, não importando a hora. Então, os trabalhadores da primeira hora são os espíritos que contam com o maior número de encarnações, mas que não souberam aproveitá-las. Aqueles que foram chamados lá primeiro, lá no início, que foi dado até o valor, vão receber um denário, perdendo as oportunidades que lhes foram concedidas para se regenerarem e progredirem. Os trabalhadores contratados posteriormente simbolizam os espíritos que foram gerados há menos tempo, mas que, fazendo melhor uso do livre-arbítrio, caminhando em linha reta, e vamos interpretar esse linha reta, é como se não é aquele que nunca pegou, que nunca errou, mas não se perderam em atalhos e desvios, né? Erraram o menos possível, conseguiram caminhar melhor, lograram em apenas algumas existências o progresso. Os de primeira hora já vêm encarnando, mas não soube aproveitar essas encarnações, foram perdendo as oportunidades que estavam sendo dadas. Já aqueles que foram contratados por último, já, apesar de serem gerados há menos tempo, mas eles fizeram um uso melhor do livre-arbítrio, erraram menos, pegaram menos atalhos, não se perderam em desvios e não precisaram de tantas existências para progredirem. Assim se explica por que os primeiros poderão ser os últimos e os últimos serem os primeiros a ganhar o reino dos céus. Eu quero saber o seguinte: alguém tem alguma coisa para colocar? Alguém quer falar alguma coisa? Que só estamos nós, né? Márcia não está no Brasil e Miriam hoje está fazendo uma palestra lá no centro, lá no caminho. Então, se vocês quiserem colocar alguma coisa, falar, ou se não entenderam, mas eu acho que à medida que o texto foi sendo colocado, né, explicando cada parte da parábola, a gente começou a entender, não no sentido literal das palavras, mas na mensagem que Jesus quis nos mostrar, quis trazer com essa parábola. Alguém quer colocar alguma coisa? Eu acho, Georgia, que como você sempre faz, você traz muito bem explicado, né? De forma muito simples. Então, bom, eu, por mim, acho que tá bem entendido, porque quando a gente lê da primeira forma, assim, eu também me questionava muito, né? Poxa, a pessoa trabalhou o dia inteiro, a outra vai chegar no final. Então, assim, aí depois vai passando, a gente vai realmente entendendo, né? Entendendo, vai trazendo o sentido real, né? Porque Jesus trazia o sentido real das coisas de uma maneira bem diferente do que a gente costuma, né? Exatamente. Então, assim, a gente entende aí que trabalhar na vinha do Senhor é um caminho realmente seguro para alcançar o reino dos céus, né? Não importa onde a gente esteja. E vai exigir de cada um o quê? Trabalho, um esforço no bem, perseverança, um bom combate, né? É corrigindo, procurando combater aquilo que a gente ainda traz de
de errado, nossos vícios. E aí, infelizmente, a gente sabe que nem sempre é assim que acontece. Mas estamos aqui a caminho e vamos continuar. Vamos lá. Jorge, Oi? eu acho que a gente pode ver muito também a parte da dedicação. Os primeiros, eles vieram especificamente por conta daquele um denário. Eles, tipo, vai pagar quanto? Vou fazer isso, Exatamente. entendeu? Então, eles vieram por conta do recebimento de um denário no fim do dia de trabalho. E os outros nem perguntaram porque o dia já tinha começado e pelo menos eles iam poder levar alguma coisa para casa, Perfeito. entendeu? Exatamente. Então, uns vieram pelo interesse no que iam ganhar e outros vieram Porque precisavam pela ganhar alguma coisa, né? porque precisavam ganhar, porque estavam pensando na família, nos filhos, em outros mais, e se empenharam em fazer um trabalho bom para que pudessem fazer jus a alguma recompensazinha que pudessem levar para casa. Ou seja, esperando uma remuneração, seja ela qual fosse, né? Isso. Isso mesmo, Solange, exatamente essa aí é a mensagem, né? Os que vieram desinteressados mesmo. Muito interessante aí como Jesus tratava das questões. Mas eu acho que é uma das parábolas de mais difícil compreensão que a gente tem. Exatamente. Porque se a gente lê Essa da figueira, a são as figueira, parábolas mais difíceis assim da gente conseguir entender. alcançar, né? Ter o É alcance da intenção de Jesus ali. isso, Porque se você apenas pronunciar, ler as palavras no seu sentido físico que tem para a gente, literal, a gente vai falar assim, que injustiça é essa? Né? De considerar que o salário teria que ser igual para aqueles que só trabalharam uma horinha e o outro que estava lá de sol a sol. Mas a interpretação, de acordo com o olhar de Jesus, para nos ensinar que o trabalhador, o bom trabalhador, não importa quando ele começou esse trabalho, ele vai ter direito à plenitude de Deus, a receber essa, vamos dizer assim, essa graça igual a qualquer outro que começou anteriormente, aí é que está a questão, o X da questão. Nesse ponto que está o X da questão. E aí vem a pergunta, né? Consigo me ver como um trabalhador da última hora? Então tá lá, ó, como eu tinha falado, trabalhar na vinha do Senhor se constitui um caminho seguro para se alcançar o reino dos céus em nosso coração, onde quer que estejamos. É trabalho que exige de cada qual o esforço no bem, a perseverança no bom combate, porém, infelizmente, não é sempre assim que acontece. E aí, para a gente, assim, passar para o próximo item, né, dentro dessa parte narrativa 2, eu trouxe aqui, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 2, Kardec falando para a gente. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o meu trabalho ao alvorecer do dia e só terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha sem que quisesseis penetrar nela? Quantos e quantos séculos de encarnação o Senhor vem nos chamando
para trabalhar na vinha e a gente sequer entrou na vinha, nem que fosse na primeira nem na última hora, a gente não entrou. Eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mas não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Que lindo, né? Que lindo. Dizendo que a gente já foi convidado muitas vezes a trabalhar na vinha do Senhor, não muitas vezes desperdiçamos esse convite, mas que agora a gente está no momento de embolsar esse salário, empregando bem essa hora que nos resta pelo conhecimento que já adquirimos, e o pouco, hein? E que a gente pode, por mais que a gente possa pensar que a nossa existência é longa, ela não passa mais de um instante na eternidade. Muito lindo isso, muito lindo. Por isso, necessitamos nos manter vigilantes em nossos pensamentos e ações, a fim de estabelecer melhor sintonia com os benfeitores espirituais que o Senhor da vinha nos envia constantemente para nos auxiliar na caminhada. Agora vamos, né, uma vez entendido que os trabalhadores da vinha somos nós, e que nós precisamos estar atento a esse convite, não importa se fomos chamados primeiros ou se fomos chamados por último, mas que a gente precisa trabalhar, ter constância, ter bom ânimo, né? Vontade, esforço, enfim, amor, para poder a gente merecer, entre aspas, o salário que o Senhor tem para nos dar. E aí a gente passa agora para o segundo item dessa narrativa, parte 2. Já está lá ainda no capítulo 20, mas a partir do versículo 17, aí são só 2 versículos, o 17 e o 19. O terceiro anúncio da paixão. E diz assim: quando estavam para subir a Jerusalém, ele tomou os 12 a sós e lhes disse, enquanto caminhavam: eis que estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas, no terceiro dia, ressuscitará. Aqui está bem claro para a gente que é Jesus anunciando que o momento da sua partida do plano, né, do corpo físico, estava chegando. Né? E vamos ver o que de importância tem esse. Primeira informação que eu achei interessante trazer para a gente é essa aqui. Ó. Essa passagem também é encontrada nos Evangelhos de Marcos, tá lá no capítulo 10, 32 a 34, e também em Lucas, no capítulo 18, 31 a 33. E indica exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. O significativo momento em que Jesus, reunido a sós com os seus discípulos, anuncia pela terceira vez os momentos derradeiros, os momentos que estavam para chegar. Então, aqui, para a gente só tomar noção, Marcos, lá no capítulo 10, está lá. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente, e os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente, ele chamou à parte os seus 12 apóstolos e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. E o outro, lá em Lucas, pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Mostrando que outros evangelistas também citaram essa passagem, mas a gente está estudando Mateus. Jesus profetiza a sua morte 4 vezes no Novo Testamento, com as 3 primeiras levando à predição final da sua crucificação, ou seja, a conclusão, ao fechamento.
né, ao entendimento de que ele seria crucificado. E aqui, todas elas em Mateus, tá? Mateus 16, Mateus 17 e Mateus 20. E está aí Jesus falando. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. A mesma coisa lá no capítulo 17, falando. Então, olha só, com aquela que foi citada lá no versículo, no trecho que eu li para vocês, 20, versículo 17 e 19, mais 3 vezes Jesus anunciou a sua crucificação, a sua desencarnação, a saída dele da carne, né? Ali no, com essa, com a que eu citei, mas essas são 4. E o último anúncio da morte por crucificação ainda está lá em Mateus 26, lembrando que nós estamos estudando Mateus 20, mas eu trouxe só para a gente ver que ainda tem mais uma lá. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Paixão de Cristo vem do latim passio, sofrimento, ato de suportar, sofrer, aguentar, sentir, tanto coisas boas quanto ruins. E esses anúncios que Jesus fez, como nessa passagem aí, do 20, do capítulo 20, são anúncios que visam preparar os discípulos para uma etapa que se seguiria sem a presença do Mestre encarnado. Embora a presença espiritual nunca ia faltar, nem em tempo nenhum, inclusive não nos falta hoje, certo? A despeito de todos os sinais reveladores de que Jesus era o Messias aguardado pelo povo judeu, já sabemos que representantes da casta sacerdotal, como os fariseus e outras autoridades religiosas, por exemplo, os membros do Sinédrio, os publicanos, que estavam temerosos em perder todas as regalias que a posição, né, que ocupavam lhes conferiram, eles simplesmente resolveram executar, né, planejar, executar a perseguição a Jesus até chegar na morte do seu corpo físico. Não tinham interesse nenhum em ter um Messias trazendo a boa nova, ensinando como viver o que Moisés havia colocado anteriormente, principalmente através, E essa né? parte também foi profecia de Isaías, né? Antes, Inclusive a né? morte messiânica, Lá no do Velho Testamento, né? no Antigo Testamento. É verdade. No Velho não, no Antigo, é isso mesmo. Se eu falar velho, nossa, parece que coisa velha. Não é. No Antigo Testamento já tinha sido. Isaías viu tudo, inclusive a morte do mestre, né? Sim, sim, boa lembrança, ótimo. Isso já tinha sido colocado lá no Antigo Testamento, e aqui Jesus veio trazendo, preparando os seus discípulos para esse momento, justamente porque não havia interesse em que ele continuasse pregando as suas verdades, as verdades que vieram, né, do Pai, e como, vamos dizer assim, esses membros do Sinédrio, né, ou as autoridades, diziam, desvirtuando as pessoas, né? No conceito dele, na cabeça deles, Jesus estava desvirtuando as pessoas. E o que ele fazia era exatamente o contrário, era ensinar as virtudes. E por que que Jesus vinha anunciando sua morte aos discípulos? Ele estava sempre atento aos fatos e ele preparou dessa maneira o espírito dos seus discípulos para que eles pudessem realizar a nova etapa, que era continuar disseminando a boa nova
após a sua partida. E preparando-os principalmente, porque ia exigir desses discípulos o quê? Sacrifício, renúncia, tal qual exemplificado pelo próprio Senhor sob o alicerce da fé. Então, Jesus, que era não só palavra, mas também ação na sua totalidade, né? Ao pé da letra, realmente Jesus não só aplicava os seus ensinamentos com a sua fala, mas ele vivenciava aquilo que ele ensinava. Então, ele veio dessa maneira, preparando os discípulos, por isso que ele vinha anunciando a sua morte, que a Boa Nova precisava continuar sendo disseminada, sendo espalhada para a humanidade, e sabendo que eles iam passar por muito sacrifício, por renúncia, né? E aí, depois, com o advento do Espiritismo, depois da chegada, né, o anúncio da chegada do Espiritismo, que é a terceira revelação, através de Kardec, que é o cristianismo redivivo, ou seja, voltar àquele cristianismo trazido por Cristo. A esperança na supremacia do bem deve permanecer. Isso tudo foi o trabalho de Jesus quando começou a anunciar a sua morte. Para que chegasse nesse momento, ainda sabendo que temos muitos adversários do Cristo, mas que a esperança de que o bem vai permanecer e vai se tornar maior do que o mal. Quando foi, né, que Jesus, quando se consumou essa paixão, esse sofrimento máximo do Cristo? Quando foi que teve realmente o apogeu desse sofrimento, né, do Cristo? Não foi a cruz, nem foram os cravos, nem os espinhos, nem as chuçadas, nem os bofetões, nem os apodos vis, nem os ditos acerbos, nem as humilhações, nem o ridículo que magoaram e compungiram o Filho de Deus quando na terra. Foi amar sem ser amado, querer o bem sem ser compreendido, pregar a verdade sem ser acreditado, pugnar pela justiça sem ser atingido e exemplificar sem ser imitado. A paixão de Cristo não se consumou no madeireiro fincado no Calvário. Ela se vem consumando através do tempo à face do mundo. Os seus algozes não foram os esbirros romanos que o conduziram ao suplício. Não foram tampouco os filhos da populaça ignara que ululavam às portas do palácio de Pilatos exigindo a sua condenação. Os algozes de Jesus foram, no passado, e são, no presente, os falsos profetas, que, anunciando o reino dos céus, trataram e tratam de conquistar o reino do mundo. Vamos continuar essa linda mensagem que está lá nas pegadas do Mestre, falando da paixão de Cristo por Vinícius. Os algozes de Jesus foram no passado e são no presente as autoridades venais, tiranas e desonestas, que abusaram e abusam do poder, escorchando o povo de quem se disseram e se dizem defensores. Nossa Senhora, isso é forte demais, viu? Os Até algozes, hoje, né? até hoje. Até hoje. E está aqui, né? Os algozes de Jesus foram no passado e são no presente. Está lá na primeira frase. Os algozes de Jesus, no passado, agora, nesse outro parágrafo, né, no segundo, e são no presente os hipócritas, charlatães, que desvirtuaram e desvirtuam as coisas boas e santas em proveito dos seus ignóbeis interesses, mistificando em nome do Senhor. Sempre trazendo no passado e no presente o verbo. Desvirtuaram e desvirtuam.
abusaram e abusam. E agora? Os algozes de Jesus Cristo foram no passado e são, no presente, egoístas, os orgulhosos, os bajuladores, os sensualistas, os adúlteros, os jogadores, os intemperantes, os embusteiros. Todo esse séquito continua hoje, como no ontem, a crucificar aquele que é o símbolo do amor, da justiça, da verdade, e cuja doutrina é o código da moral mais pura e elevada que imaginar se possa. Gente, essa mensagem, ela resume o que foi Cristo e o que continua sendo até hoje pendurar o Cristo na cruz, né? Muito forte. Deixa eu ver a hora aqui. Eu diria que são os falsos profetas, né? São os falsos profetas. Sempre, né? Em todas as ocasiões da existência. Dá tempo da gente falar do pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. Muito interessante essa passagem também, gente. Como é legal, né? A gente, a princípio, pegar um tema e falar, meu Deus, como que eu vou desenvolver isso? E depois, quando você vai pesquisando, você vai estudando, você vai compreendendo a mensagem em cada situação que Jesus colocava. Como é interessante. E aí, lá no capítulo 20, mas já no versículo 20 a 23, diz assim: Então, a mãe dos filhos de Zebedeu, juntamente com seus filhos, dirigiu-se a ele, prostrando-se para fazer-lhe um pedido. E ele perguntou, Jesus perguntou: Que queres? Ao que ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que hei de beber? Eles responderam: Podemos. Então lhes disse: Sim, bebereis do meu cálice. Todavia, sentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais meu Pai o destinou. Clara, como a luz do dia. O pedido da mãe e foi tomada, né? Por um orgulho, por uma vaidade, de ter os filhos sendo discípulos de Cristo, foi lá pedir privilégio para seus filhos, que um se sentasse à direita e outro à esquerda, e Jesus ainda falou: olha, sentar ao meu lado, estar comigo, vai ter que beber do meu cálice. E a gente sabe que o cálice de Jesus precisa, no momento, aquele momento, estava cheio de fel, né? Por conta do sofrimento que viria. Mas eles garantiram que sim. Ele falou: tá bom, então estás comigo. Mas já não cabe a mim decidir quem é que vai ficar sentado à minha esquerda ou à minha direita, e isso cabe ao meu Pai. Então, Jesus, com toda a sua superioridade moral, disse ali naquele momento também que devia obediência ao Pai e não tinha poder de decidir aquilo que só ao Pai cabia decisão. Começa por aí, né? Interessante. Essa passagem é também registrada pelo evangelista Marcos. Olha que coisa interessante, por isso que eu trouxe isso aqui para a gente, e eu não ia nem trazer o texto do Humberto de Campos, lá do Boa Nova, mas eu achei interessante trazer. Resolvi colocar. Lá em Marcos, capítulo 10, versículo 35 a 40, também foi registrada essa mesma passagem. No entanto, diferentemente de Mateus, Marcos anota que esse pedido foi feito a Jesus e que teria sido realizado pelos próprios discípulos. Então, olha aí a dúvida, gente. No texto de Mateus... Oi? Desculpa te interromper, só para você se organizar, são 8h20, tá? Tá, tá jóia. No texto de Mateus,
Tá lá que foi a mãe dos meninos que foi pedir esse privilégio. Já no texto de Marcos, ele diz que quem fez esse pedido foi o próprio, não os próprios meninos. Então vamos ver. Aqui está a passagem de Marcos para a gente depois fazer aí o acerto do entendimento. Nisso, aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. Ele, pois, lhe perguntou: O que quereis que eu faça? Era sentar à direita e à esquerda. Então, aqui em Marcos, está dizendo que foram os meninos que pediram. Essa questão está devidamente esclarecida a partir dos relatos do espírito Humberto de Campos, que na obra Boa Nova nos informa que, após Jesus haver convidado Tiago e João, que estavam pescando às margens do Tiberíades, ambos retornaram à casa com o espírito arrebatado e relataram à sua mãe o que se passara. Então, vamos ver o que se segue. Vamos interpretar esse pedido aí da mãe. Salomé está lá no livro Boa Nova. Agora, o que eu estou trazendo para a gente é o trecho do livro Boa Nova que fala exatamente sobre quem fez esse pedido. Salomé, esposa de Zebedeu, apesar de bondosa e sensível, recebeu a notícia com certo cuidado. Ela ouviu os filhos. Também ela ouvira o profeta de Nazaré nas suas gloriosas afirmativas da véspera. Pôs-se então a ponderar consigo mesma: não estaria próximo aquele reino prometido por Jesus? Quem sabe se o filho de Maria, né, ou seja, Jesus, não falava na cidade em nome de algum príncipe? Olha onde foi a imaginação de Salomé. O novo reinado estaria próximo e, alucinada pelos sonhos maternais, Salomé procurou o Messias no círculo dos primeiros discípulos. Tá? E disse: Senhor, disse atenciosa, logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que os meus filhos se sentassem um à tua direita e o outro à tua esquerda, como duas figuras mais nobres do teu trono. E isso está no livro Boa Nova, tá, gente? Não é da passagem evangélica, não. Jesus sorriu e obtemperou, ou seja, ele respondeu com humildade, com um gesto bondoso. Antes de tudo, Jesus respondendo para Salomé, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. A progenitora dos dois jovens embaraçou-se, reconhecendo que o instante não lhe permitia mais amplas explicações, retirou-se apressada, colocando o seu velho esposo ao corrente dos fatos. Ou seja, ela se reconheceu e ela ficou também acabrunhada, porque as pessoas presentes começaram a olhar para ela de uma maneira mais assim, crítica, né? E aí ela viu que ali não estava favorável, ela retirou-se e foi lá conversar com o marido. O espírito Humberto de Campos prossegue em sua narrativa. E ao entardecer do mesmo dia, Zebedeu, acompanhado de seus dois filhos, procurou o mestre em casa de Simão. Jesus, então, o esclarece, dizendo: então, olha só, a mãe foi falar, chegou em casa, ela teve essa resposta do Cristo. Chegou em casa, ela contou tudo, ela ficou meio que embaraçada, né? Sem saber o que responder a Jesus e sendo criticada ali pelas pessoas que estavam ao seu redor. Ela foi lá, contou para o marido, né, foi com os dois filhos procurar o mestre lá na casa de Simão. E aí Jesus esclarece o fato, dizendo para eles o seguinte: o reino de Deus tem que ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo é o meu gozo. O sofrimento, o meu cálice. Mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Isso Jesus explicando. A paz da consciência pura
e a resignação suprema à vontade de meu Pai são do meu reino. Trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração. E não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. Eis porque o meu cálice agora tem de transbordar de fel, e são os esforços ingentes que a obra reclama. Está lá no livro Boa Nova, Humberto de Campos. Tá? Falando a resposta, a explicação que Jesus deu a Zebedeu e aos filhos. O que seria ali o reino de Deus e que seria com trabalho, com sofrimento, mas certo da vitória. E aí ele termina dizendo que vocês querem beber do meu cálice? Meu cálice agora tem que transbordar de fel, que são os esforços que não têm, vamos dizer assim, medida que a obra reclama. Vão ter que se esforçar mesmo. Então, só terminando aqui, para a gente concluir esse, não ficar para o próximo semana, ficar só o restante, acho que são 2, né? A situação de destaque preocupa constantemente a ideia do homem. Muitos aprendizes irrequietos pleiteiam altas remunerações financeiras, favores do dinheiro fácil, elevação aos postos de autoridade, invocando a necessidade de crescer para maior eficiência no serviço do Cristo. Isso, contudo, quase sempre é pura ilusão. Materializadas as exigências, ou seja, foi realizou, conseguiu, né? Que aquilo que estava sendo exigido se concretizou, transformam-se em servidores rodeados de impedimentos. O crescimento a que o Evangelho se reporta deve orientar-se na virtude cristã e no conhecimento da vontade divina. Aprenda cada um a sua parte na esfera de nossos deveres com Jesus. Atenda ao programa de edificação que lhe compete, ainda que se encontre sozinho ou perseguido pela incompreensão dos homens, e, então, estará crescendo na graça e no discernimento para a vida imortal. E não é apenas um pedido de uma mãe, né, que estava ali tomada daquela ilusão maternal de que os filhos seriam privilegiados ao lado de Jesus, uma à direita e a outra à esquerda. Não sabeis o que pedis? O cálice que deve beber o candidato é amargo. São as dores físicas, os sofrimentos morais, as angústias, as calúnias dos adversários. Mas, além disso, há outra prova, o mergulho na morte. Podemos interpretar o mergulho a que Jesus se refere como sendo do mergulho no coração para o encontro com o Cristo interno. Mergulho no coração, mergulho para dentro, morrer para a carne, mergulho para a alma, para que o encontro com Cristo seja, né, com Cristo interno. Estariam os 2 filhos de Salomé, Zebedeu, capacitados a realizar esse mergulho e voltar à vida sem deixar que nele se rompesse o cordão prateado? O próprio Jesus desceu à terra para servir por amor. E esse amor foi levado aos extremos inimagináveis, pois além do serviço que prestou à humanidade, deu sua alma para a libertação de muitos. Essa é a libertação. Está lá em Pastorino, na Sabedoria do Evangelho. Então, os pedidos feitos a Jesus, uns não podem ser atendidos. Por que dos pedidos que são feitos a Jesus, uns não podem ser atendidos? Por que motivo? Vamos ver, rapidinho. Uns não são atendidos porque falta merecimento de quem está pedindo. Ótimo, certo? Fato. Nós mesmos falamos isso nas nossas preces, né? Senhor, sabemos que não merecemos, mas a gente pede mesmo assim. Cada um, só tu sabes o merecimento de cada um. Então,
Jesus, quando é feito pedido a ele, uns não podem ser atendidos, por faltar merecimento. E outros por quê? Simplesmente vão atrapalhar a evolução espiritual daqueles que estão pedindo. Então, se fosse atendido de qualquer maneira, iriam perturbar a evolução espiritual dos que os formulam. Muito bem. Aqui seria, então, o penúltimo ponto, e nós vamos interromper para que possamos terminar, agora são 20h30, terminar o nosso R de hoje, faltando esses 2 pontinhos. E eu vou pedir, Bebel, você está aí? Bebel está aí? Eu estou presente, amiga. Então, meu amor, minha amiga, por favor, você faz a nossa prece final? Com maior prazer e Então, agradeço a Deus, nosso Pai de amor e de bondade, a você, Geórgia, pela sua dedicação, pelo seu determinismo de trazer para a gente com tanta clareza, com tanta fidelidade a essas passagens tão lindas de Jesus, que nos comove o nosso coração, lava a nossa alma de ver quanta coisa linda e maravilhosa nós temos que agradecer a esse irmão querido que nos dedicou tanto amor, tanta bondade e que ainda é o nosso norte, né? Precisamos, nesse momento em que a humanidade está passando por tanta dificuldade, né? Nós também estamos passando por N dificuldades, mas a gente tem que ser fiel a esse irmão querido que demonstrou em toda a sua trajetória a missão e o propósito que ele comprometeu-se com Deus para nos auxiliar, para dar à humanidade, né, esse esclarecimento, este caminho certo para a gente seguir nessa direção da transformação, arrancando de cada um de nós o homem velho, com defeito, com vaidade, com tantas coisas banais, diante dessa grandeza, desse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, desses irmãos, né? Igual você citou aí no seu estudo, o nosso querido Humberto de Campos, né? Nesse livro que é uma pérola, né? Que neste momento, Senhor, além de nossas almas estar transbordando esta alegria, esse conhecimento, esse busca desse saber, nós pedimos, Senhor, abençoe o nosso planeta Terra, com tanta coisa linda e passando tantas dificuldades, Senhor. Que cada um de nós que está aqui nessa noite, na nossa casa espírita, possamos absorver todo esse conhecimento e que nós pedimos, Senhor, de toda a nossa alma, faça de nós a água viva do seu Evangelho, nos fortalecendo a cada dia, a cada dificuldade, nós possamos sempre lembrar de Ti, querido irmão, para fazer a nossa transformação e nos tornarmos, Senhor, verdadeiros emissários da vossa luz. Por isso, Senhor, que sejamos essa lâmpadazinha pequenininha, mas que nós tenhamos a boa vontade de mantê-la acesa e que possamos, Senhor, a cada dia buscar a nossa transformação. Nos perdoe pelas nossas deficiências, que ainda erramos, mas não solte a nossa mão. Continue nos abençoando, nos fortalecendo. E eu tenho aqui na minha casa um quadro onde tem Jesus, esse amigo, esse companheiro, dando aquele abraço no Chico. Que nesse momento, querido irmão, abrace a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. graças a Deus. Muito obrigada, Bebel. E encerramos aqui a nossa reunião. Elisa pode parar a gravação, para depois você, né,